grande abraço pra você que tá ligado na Gol. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. É a 30ª rodada, faltando apenas 2 jogos pra ser encerrada. Você vem com a gente, vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal. Vamos buscar 100 likes pra esse vídeo e vamos conversar sobre essa que é a 30ª rodada. Daqui em diante vão faltar apenas 8 pro fim da Série B. E aí a gente vai conhecer os 4 que sobem pra primeira divisão e os 4 que vão cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Rodada número 30, com jogos na quinta, na sexta, no sábado e também na segunda-feira. Domingo não, evidentemente, domingo de eleições por todo o Brasil. Na quinta-feira o Operário venceu a Chapecoense por 3-2, olho vivo no Operário, chegou a 42 pontos e tem um jogo a menos em relação à maioria das equipes, então o Operário pode ser um player aí na luta pelo acesso nessa reta final do campeonato. A Chape já tinha saído da zona do rebaixamento, vinha com uma sequência muito boa, né, de apenas uma derrota nos últimos 8 jogos, perde esse jogo e continua à frente, né, da zona do rebaixamento, mas só tá 2 pontos à frente também. O América Mineiro venceu o Curitiba pelo placar de 2-1 no Estádio Independência. Só América e Vila Nova não perderam em casa nessa Série B. O América continua defendendo essa invencibilidade lá no Independência. Venceu o Curitiba, um confronto direto. Aliás, uma rodada cheia de confrontos diretos, como esse jogo aí do Repelé, CRB e Paysandu, briga da parte de baixo da tabela. O CRB com essa vitória por 3-2 saiu da zona do rebaixamento e ultrapassou o próprio Paysandu, que dá uma aproximada perigosa de zona do rebaixamento. E o CRB vem aí numa boa sequência, são 3 jogos sem perder, com 2 vitórias seguidas. Olho no CRB também saindo da zona. Na ressacada, assim como a Chapecoense tinha feito algumas semanas atrás, agora foi a vez do CRB, né, arrancar para sair lá de dentro. Campeonato, há muito tempo a gente não viu uma disputa pelo rebaixamento tão parelha, tão igual. Não dá pra descartar ninguém ainda, ninguém já tá rebaixado e ninguém tá tão livre assim, exceto, evidentemente, os times da parte de cima, né? Na ressacada, Avaí e Brusque empataram por 0-0. Aliás, o Avaí foi o único mandante da rodada que não venceu. Todo mundo venceu, menos o Avaí, dos times que jogaram em casa até aqui, pelo menos. Na sexta-feira, o Amazonas venceu o Novo Horizontino por 1-0 na Arena da Amazônia. Vitória muito importante com o gol do Matheus Serafim. Um gol fundamental, uma vitória fundamental. O Amazonas chegando a 42 pontos e também sonha ainda com acesso. É a mesma história do Operário, tem um jogo a menos em relação à maioria das equipes. É um jogo com o Goiás, referente ao primeiro turno. Então, olho vivo no Amazonas, na Onça Pintada, que também tem chance. O Novo Horizontino só tinha uma derrota nos últimos 19 jogos, perde esse, continua líder, mas pode perder a liderança para o Santos ao fim da rodada. No Moisés Lucarelli, 1-0 para a Ponte em cima do Botafogo, mais um confronto direto, né, da rodada, da parte de baixo da tabela. A Ponte conseguiu a vitória com o gol do Gabriel Novaes e deu uma afastadinha ali da zona, ainda tá nessa briga, mas conseguiu abrir 3 pontos. O Botafogo, por outro lado, tá dentro agora da zona do rebaixamento por conta da vitória do CRB. No Novelli Júnior, outro confronto direto, deu Ituano, 1-0 para cima do Guarani. Os 2 últimos colocados se enfrentaram, os 2 continuam dentro da zona do rebaixamento, mas esse gol do José Aldo, que garantiu a vitória do time de Itu, mantém o Ituano na zona do rebaixamento, só com uma pontuação um pouco melhor. E vale destacar a ótima campanha de retorno do Ituano, é o 3º colocado no segundo turno até aqui. O Mirassol, outro confronto direto, venceu o Vila Nova por 1-0 e conseguiu ficar garantido dentro do G4 ao fim da rodada. Segunda-feira, a rodada se encerra com Goiás e Santos na Serrinha, Sport e Ceará na Arena de Pernambuco. O Santos precisa apenas de um empate para assumir a liderança e ultrapassar o Novo Horizontino depois de 9 rodadas seguidas de liderança do Tigre do Vale. E Sport e Ceará, outro confronto direto da rodada. Se o Ceará vencer o Sport na Arena de Pernambuco, o Ceará volta ao G4. Jogo fundamental nessa rodada cheia de confrontos diretos. O Sport, se vencer, vai a 50 pontos, vai ultrapassar o Mirassol, vai reassumir o 3º lugar. Mas um baita confronto para Sport e Ceará na segunda-feira às 9 da noite. E o Santos, claro, lutando pela liderança no mesmo horário. Vamos para a classificação então da Série B, com 30 rodadas sendo percorridas, né? Ainda faltando 2 jogos para o fim dela. Novo Horizontino lidera com 54 pontos, mas já jogou na rodada e perdeu para o Amazonas. Segundo colocado, o Santos, tem 53. O Santos, com um empate, assume a liderança no jogo na Serrinha, em Goiânia, contra o Goiás. Empatando, ele vai chegar a 54 e vai levar melhor para cima do Novo Horizontino no saldo de gols, 22-11. Então o Santos, só por um empate, de reassumir a liderança depois de 9 rodadas de liderança consecutiva do Novo Horizontino. E uma vitória coloca o Santos aí com uma ótima vantagem em relação ao 5º colocado, podendo abrir até 9 pontos em relação ao 5º colocado, o que seria espetacular a 8 rodadas do fim. Terceiro lugar do Mirassol, 50.
Vitória importante no confronto direto contra o Vila Nova. Se tivesse perdido, sairia do G4, consegue vencer, vai a 50 e vai secar aí o Sport para não perder essa terceira posição, mas já garante aí a permanência no G4 ao fim da rodada. Quarto lugar o Sport, 47 pontos, joga contra o Ceará na Arena de Pernambuco. Se vencer, ultrapassa o Mirassol e vai ter uma gordurinha aí em relação a quinto colocado, vai conseguir abrir, por exemplo, 5 pontos em relação ao Ceará, 4 para o Vila, 3 para o América, uma situação um pouquinho mais confortável. Mas se perder, por outro lado, para o Ceará, vai sair do G4, o Ceará vai assumir o quarto lugar, mas é bom destacar que o Sport tem um jogo a menos, que é contra o Operário, referente ainda ao primeiro turno. Então o G4 inalterado aí em relação às últimas semanas, com o Novo Horizontino, Santos, Mirassol e Sport, mas a disputa é muito parelha. Quinto lugar o América tem 47, vitória muito importante contra o Curitiba, encostou no grupo dos 4 melhores. Sexto lugar o Vila Nova, 46, vem de 2 derrotas aí em confrontos diretos, né? Agora perde para o Mirassol, já tinha sido goleado pelo Ceará semana passada, então é o Vila que deixando de fazer pontos importantes aí na reta final, mas está totalmente no páreo, totalmente na disputa. Aliás, o Vila é uma das 2 equipes a não perder em casa. Isso é um trunfo do Tigre também para essa reta final. Os seus jogos em casa, o Vila não foi derrotado no estádio Oba. Sétimo, Ceará tem 45, tem um jogo de vida ou morte, um jogo de 6 pontos contra o Sport na segunda-feira. Se consegue vencer, vai entrar no G4, vai assumir o quarto lugar com 48 pontos, ultrapassando o Sport, já que o América já jogou e o Vila também. Oitavo lugar o Operário, 42 pontos, olho no Operário, vitória muito importante contra a Chape nessa semana, lá na quinta-feira, chegando a 42 pontos. Bom destacar, o Operário tem um jogo a menos em relação à maioria das equipes. Ele tem um jogo contra o Sport adiado. Se por um acaso ele consegue ganhar do Sport nesse jogo que vai ser remarcado, ele iria a 45, então ele se aproximaria ali em pontos perdidos, ele está bem próximo do quarto lugar. Nono lugar o Avaí, 42, o único mandante a tropeçar na rodada, o único mandante a não vencer, só empatou e com o Brusque. Décimo lugar o que é um dos últimos colocados do campeonato, né? Décimo lugar o Amazonas, 42 pontos, vitória fundamental também na Arena contra o Novo Horizontino, chegou a 42 pontos, o Amazonas que também tem um jogo a menos referente ao primeiro turno contra o Goiás. Esse jogo ainda vai ser remarcado. Se o Amazonas vence, é a mesma história do Operário, ele tem um potencial de 45 pontos também, ou seja, ele tá em pontos perdidos, ele tá muito mais perto do G4 do que a tabela sugere. 11º lugar o Curitiba, 41, Curitiba aí vai rateando nessa reta final. 12º Goiás tem 38, então tá demonstrando força para brigar pelo acesso nesse momento, mas uma vitória contra o Santos mudaria um pouco esse panorama. 13º lugar a Ponte Preta, 35, vitória fundamental no confronto direto. 14º o Chapecoense tem 34, 15º o CRB 33 pontos, 7 pontos nos últimos 9. 16º lugar o Paysandu, 33 pontos. Zona de rebaixamento tem o Botafogo de Ribeirão Preto com 32, o Ituano tem 31, Brusque tem 30 e o Guarani 25. Todo mundo no páreo, o Guarani ficando um pouquinho para trás nessa reta final, mas também ainda tem chances. Mas o destaque é para essa disputa contra o rebaixamento muito forte entre Ponte Preta, Chapecoense, CRB, Paysandu, Botafogo, Ituano e Brusque. Só 5 pontos separando esses 7 times nessa luta aí contra o rebaixamento, que promete muitas emoções para essas 8 rodadas finais. Então, muita disputa na parte de cima por G4 e muita disputa também para evitar o rebaixamento por essas 7 equipes pelo menos, e aí a gente pode incluir o Guarani também, que vai precisar de uma arrancada. Então a gente tem 8 equipes lutando contra o rebaixamento. Vamos dar uma olhada na classificação do segundo turno, que a gente vai ver a diferença de rendimento para algumas dessas equipes da parte de baixo e da parte de cima. Novo Horizontino e Santos, que dominam o campeonato no geral, também dominam aqui o segundo turno. O Santos, se vencer, ultrapassa o Novo Horizontino no retorno. O Novo Horizontino tem 21, Santos 19. Terceiro, o Ituano tem 18, que mostra essa arrancada para ser mais competitivo na luta contra o rebaixamento. Está com 31 no campeonato e 18 só no retorno, ou seja, a gente tá falando de 13 pontos que o Ituano fez na primeira parte do campeonato, foi um desempenho muito ruim. O Mirassol também tem 18, Curitiba 18, o Amazonas sexto com 18 também, sétimo o América Mineiro tem 17, também 17 para Sport e Avaí, 16 pontos para Ceará e Vila Nova, com 15 pontos a Chapecoense, 14 Guarani, 13 pontos para Operário e Goiás, 11 pontos para o Brusque, 10 Botafogo de Ribeirão Preto, 9 pontos para Paysandu e Ponte Preta e 20º colocado o CRB com 8 pontos, mas desses 8 pontos, 7 deles foram conquistados nas últimas 3 rodadas, que o CRB tá 3 jogos sem perder, 2 vitórias e um empate. Vamos aos principais artilheiros da segunda divisão. Caio Dantas, do Guarani, o principal goleador com 9 gols.
e junto dele outros 3 jogadores, né? Primeiro uma dupla do Ceará, o Eric Pulga e o Ailon, e agora também com 9 gols, fez gol nessa rodada pelo CRB, o Anselmo Ramon, e para fechar a lista com 8 gols, o De La Torre do Mirassol. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro com a 30ª rodada em andamento, faltando apenas 2 jogos para o fim dessa 30ª rodada, a 10ª do retorno, ou 11ª do retorno. Faltam 8 daqui para o fim do campeonato. É isso, turma, um grande abraço.